e afastando. Ele falava, os fariseus não deixam você entrar no céu, não entram, não deixa ninguém entrar no céu. Se dizem judeus e não são, sinagoga do mal. Jesus denunciou eles. Denunciou. E hoje você pode perguntar pra qualquer rabino, toda sinagoga é farisaica. Toda. Toda? Todo rabino é fariseu. Pode perguntar pra qualquer um. Você é fariseu? O rabino, ele fala assim. Pode perguntar. Eles, é só sobreviveu os fariseus. Sobreviveu mais ninguém. O que acontece? Quando o templo caiu, e eles foram exilados pra Babilônia, quem cuidava do templo, a questão religiosa, era os saduceus, né? E quando eu falo rabino, no sentido de que é porque eu quero que eles acordem e voltem pra Torá. Porque só salvou os fariseus por um motivo. Deus deu um motivo. Vou até explicar. Eles são capazes de entender toda essa loucura que o saduceu não era. O saduceu era travado na Torá. Sei. Não tinha Talmud pro saduceu. Torá oral. Não. Era só, claro, todo mundo sabia as tradições, que o rabino vai falar, como é que você, o Talmud, eu vou saber como amarrar o tefilim? Sim. Pô, eles sabem por tradição, souberam milênios antes de escrever o Talmud. Então o fariseu, ele estudava os mistérios da vida, que era proibido pros judeus. O saduceu não, o fariseu estudava. Então quando caiu o templo, o saduceu era os levitas que cuidavam do templo. Quando caiu o templo, eles foram tudo pra Babilônia e que fizeram seus pequenos pontos de reunião. E aí não precisava mais de ser levita, não precisava mais ser saduceu, o que eles chamaram de saduceu depois, podia ser qualquer um. Então era os de Judá, não precisava mais ser levita. Essas pequenas reuniõezinhas foi onde eles começaram a compilar o Talmud, que se chama Talmud babilônico até hoje. E quando eles voltaram, Ciro deixou eles voltarem pra Israel, aí voltou a disputa, né? Pô, agora a gente voltou, vai reconstruir o templo, os saduceus, os levitas queriam voltar no poder, né? Mas aí os fariseus falaram, pô, aí não. Agora não. E aí eles fizeram, cada um fez sua sinagoga na esquina. Então por isso que na época de Jesus deu a briga entre eles. Porque os dois tinham muito poder. O saduceu tinha o poder porque ele tinha o comando do templo e tinha a conexão com os estrangeiros, com o poder romano. Porque eles eram, legalmente, eles eram os poderosos que na Bíblia representavam o povo de Israel, porque eram os levitas. Mas na prática, quem fazia isso eram os fariseus. Por quê? Eles falavam com o povo dia a dia. O povo não ia lá no templo todo dia. Sim. O povo ia na reunião da esquina, que hoje a gente chama de sinagoga. Né? E na época também foi virando sinagoga, né? Mas desde o templo até Jesus já tinha Mudou virado bastante, né? Então Jesus falou, sinagoga de Satanás, que não ensina, porque fica ensinando segredos que não eram proibidos, né? Coisas assim. Mas tudo bem, Deus tem um propósito com isso. Graças a Deus eles sobreviveram, chegaram até aqui para poder entender e serem testemunhas. O saduceu, por exemplo, sobreviveu por quê? O saduceu não quer aceitar Jesus como rei, como sacerdote e rei ao mesmo tempo, pajé e cacique. Porque o levita, o saduceu, tem que ser da tribo de Levi, senão você não manda no templo. E Jesus, o rei, é da tribo de Judá. Então Davi, na época, Davi era essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Como depois veio o templo com Salomão e toda essa divisão foi feita, os levitas não queriam deixar um rei que fosse as duas coisas ao mesmo tempo. Já os fariseus deixam. Os fariseus, tudo bem. Eles esperam um Messias que seja tanto sacerdote espiritual quanto rei político, né? Então, os fariseus conseguiram chegar porque eles vão, com esse conhecimento, eles conseguem ficar nas margens da realidade e se segurar ali em exceções. Cada reino que eles passam, eles sabem o que fazer. Enquanto o saduceu era retinho na Torá, que é o ideal, mas eles não têm conseguido chegar aqui através do paradoxo, os giros que eles dão pelos reinos, né? Então, como Deus escreve certo por linhas tortas. Os fariseus são, queiram ou não, uma maneira... Os fariseus é a razão pela qual o judeu hoje não aceita Jesus. Até hoje. Eles são os fariseus que explicaram por que não. Então, hoje, o judaísmo ou é messiânico, que segue o cristão, mesmo assim eles seguem o Talmud, em certo ponto, ou virou cristão, muitas tribos, ou é fariseu. Não tô falando de jeito pejorativo. Tô falando cientificamente, historicamente. Sim. Todo judeu hoje que não é cristão e segue, é religioso, tem um rabino, todo rabino é rabino fariseu, toda sinagoga é farisaica. Você pode perguntar pra qualquer rabino. Eles vão falar que vem do Perush, que é separados. E eles se orgulham disso. Eles não, o lado bom é isso, eles se orgulham do que eles escrevem, do que eles são, assim, eles dificilmente vão mentir do que tá escrito ali, do que... Eles não mentem. Do que é sagrado ali, né?